Antes de mais nada, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história intensa de ação e coragem. Era uma noite fria de dezembro, e o bairro se preparava para celebrar o Natal com alegria e entusiasmo. As ruas estavam iluminadas, e o som de risadas e músicas natalinas ecoava pelas casas decoradas. Em uma das casas maiores da região, uma festa de Natal lotada reunia amigos, familiares e vizinhos, todos animados e com expectativa de uma noite mágica. No entanto, ninguém poderia imaginar que, do lado de fora, uma ameaça silenciosa e mortal se aproximava, pronta para transformar aquela celebração em um pesadelo. Do outro lado da rua, escondidos nas sombras, membros da temida quadrilha do CV planejavam sua ação. Eram homens armados, experientes em intimidação e violência, acostumados a cercar e dominar qualquer espaço com medo. Naquele momento, eles acreditavam que encontrariam apenas uma festa repleta de civis desprevenidos, fáceis de intimidar e de subjugar. O líder do grupo, conhecido por sua frieza e crueldade, analisava cada movimento com olhos calculistas, enquanto o resto do bando se posicionava estrategicamente, bloqueando saídas e observando cada detalhe da residência. Enquanto isso, dentro da festa, a atmosfera era de pura descontração. Crianças corriam pelos corredores, adultos conversavam animadamente e risadas ecoavam entre os presentes. O aroma de comidas típicas de Natal se misturava com o perfume de roupas de festa, criando uma sensação de conforto e celebração que contrastava totalmente com o perigo iminente do lado de fora. Mal sabiam eles que aquele era o cenário perfeito para um confronto inesperado. O CV avançou silenciosamente, cercando a casa, prontos para invadir. Mas o que eles não sabiam era que a polícia havia recebido informações sobre uma possível ação criminosa naquela noite. Um contingente especial de 40 policiais, disfarçados de convidados, havia se infiltrado na festa. Cada um deles conhecia a estratégia da quadrilha, cada movimento que poderiam fazer, e estavam prontos para agir no momento exato. A tensão era palpável, embora ninguém na festa suspeitasse da iminente tempestade de violência. Ao perceberem que algo não estava certo, os criminosos começaram a se organizar, preparando-se para invadir a casa. Suas vozes baixas e comandos sussurrados traíam a ansiedade e a frustração de perceberem que a situação não seria tão fácil quanto planejavam. Mas, antes que pudessem dar o primeiro passo, a polícia entrou em ação. Armados e coordenados, os agentes se rebelaram, bloqueando saídas e neutralizando a ameaça com precisão cirúrgica. O choque foi instantâneo. Os membros do CV, despreparados para enfrentar uma força tão organizada e invisível, ficaram sem reação. Um a um, foram detidos, suas armas renderam-se ao treinamento impecável dos policiais. A festa, que poderia ter se transformado em uma tragédia, permaneceu intacta graças à coragem e à estratégia daqueles homens e mulheres que se infiltraram como simples convidados, mas que, naquele momento, eram a linha entre a vida e a morte. Dentro da casa, os convidados perceberam apenas o susto de alguns disparos e gritos abafados. Muitos não entenderam de imediato o que estava acontecendo, mas sentiram o alívio de saber que estavam seguros. A polícia rapidamente controlou a situação, revistou o local e prendeu todos os criminosos. A sensação de triunfo e alívio misturava-se com a incredulidade de ter presenciado algo tão dramático sem nunca imaginar. Enquanto os policiais retiravam os suspeitos da casa, os convidados começaram a entender a gravidade do que haviam evitado. Sorrisos nervosos e abraços emocionados tomaram conta do ambiente. Crianças que brincavam minutos antes agora olhavam para os adultos com olhos curiosos, tentando compreender aquela onda de tensão e emoção que havia passado quase despercebida por elas. Para os adultos, a noite se tornava uma história que jamais esqueceriam, um Natal marcado não apenas por presentes e alegria, mas por coragem, estratégia e vida preservada. Nos dias seguintes, a história viralizou. A ação da polícia foi elogiada por todos, e os detalhes do plano que salvou tantas vidas começaram a surgir. A quadrilha do CV, conhecida por aterrorizar a região, agora enfrentava consequências severas, e a comunidade sentiu uma mistura de alívio e justiça. O episódio mostrou que, mesmo em meio à escuridão e ao perigo, a preparação, a coragem e a presença de pessoas dedicadas podem mudar o curso de uma tragédia iminente. E assim, aquela festa de Natal que parecia comum transformou-se em um marco de superação e coragem. Uma celebração que, apesar do medo e do risco, terminou com vida, alegria e a certeza de que,
mesmo nos momentos mais sombrios, o bem pode prevalecer quando a coragem e união. Enquanto os últimos membros da quadrilha eram conduzidos para as viaturas, a festa lentamente retomava seu ritmo. Mas algo havia mudado para sempre. O ar de celebração agora se misturava com uma sensação de respeito silencioso pela coragem invisível que havia protegido cada um ali. Convidados que minutos antes riam e dançavam agora trocavam olhares cúmplices, entendendo que haviam escapado de um perigo real e mortal. Entre os policiais disfarçados, alguns relaxavam apenas ligeiramente. Sabiam que, mesmo com a prisão feita, aquela noite deixaria marcas permanentes. Cada gesto, cada olhar tenso durante a operação, ficaria gravado na memória como um lembrete de que a violência podia surgir onde menos se espera. O líder da operação, um homem de experiência inigualável, olhava ao redor satisfeito, mas sem jamais baixar a guarda. Sabia que aquela vitória não era apenas sobre o CV, mas sobre a vida cotidiana que podia ser ameaçada a qualquer momento. Enquanto isso, os convidados começaram a conversar sobre o que haviam visto, ou melhor, sobre o que quase não haviam visto. Algumas mães apertavam os filhos nos braços, prometendo nunca mais subestimar a seriedade de qualquer ameaça. Jovens, impressionados com a coragem silenciosa da polícia, compartilhavam histórias do que haviam percebido durante a tensão, sussurros estratégicos, olhares atentos e a coordenação perfeita que manteve todos a salvo. Era uma lição viva de que, às vezes, a verdadeira força não está na intimidação ou no poder bruto, mas na inteligência, planejamento e coragem combinados. Longe da casa, a quadrilha do CV passava por um momento de humilhação e raiva. Acostumados a controlar e dominar pelo medo, perceberam que naquela noite não tiveram nenhuma vantagem. Cada golpe desferido pelos policiais disfarçados era também um golpe em sua reputação. O grupo, conhecido por sua audácia e violência, agora enfrentava a exposição de suas falhas, e cada membro sabia que aquela derrota seria lembrada por muito tempo. Dentro da casa, a festa lentamente retornava à normalidade. A música voltou a tocar, as luzes natalinas pareciam brilhar com mais intensidade, e o riso começou a preencher os espaços vazios deixados pelo susto. Mas havia algo diferente. Os sorrisos agora carregavam gratidão e consciência do quão frágil podia ser a vida. Alguns convidados olhavam para os policiais com admiração silenciosa, conscientes de que, graças a eles, aquela noite continuaria sendo de alegria, e não de tragédia. As histórias daquela operação começaram a se espalhar pelo bairro, e logo a cidade inteira sabia do episódio. As redes sociais foram inundadas por relatos de coragem e planejamento impecável, e a polícia foi elogiada por sua atuação quase cinematográfica. Entre risos e lágrimas, os habitantes sentiram um renovado senso de comunidade. A ameaça tinha sido derrotada, mas a lembrança da noite ficaria gravada como um lembrete de que a união, a estratégia e a coragem podem vencer até os inimigos mais perigosos. Para muitos, aquele Natal se tornaria uma história para contar aos filhos e netos, uma noite em que a escuridão tentou dominar, mas encontrou resistência. Uma noite em que o medo foi enfrentado com coragem e onde vidas foram preservadas por aqueles que, invisíveis aos olhos da maioria, trabalharam incansavelmente para garantir segurança e esperança. E assim, entre abraços emocionados, lágrimas contidas e sorrisos de alívio, a festa terminou. A quadrilha do CV, derrotada e presa, serviu como lembrete de que o mal pode surgir inesperadamente, mas que a coragem, planejamento e união sempre podem prevalecer. O bairro respirou aliviado, a comunidade ficou mais unida, e a história daquela noite se transformou em lenda local, uma prova de que, mesmo em meio ao caos, o bem pode triunfar de maneira inesperada e impactante. E a lição ficou clara: a vida é imprevisível, e cada momento deve ser valorizado. Entre o riso e o medo, entre a música e o silêncio tenso, aquela noite de Natal se tornou inesquecível, uma lembrança de que a coragem silenciosa, a preparação e a presença de pessoas comprometidas podem transformar uma situação de desastre iminente em uma história de vitória e esperança. Enquanto a operação avançava silenciosa, o líder da quadrilha, percebendo que algo estava errado, começou a dar ordens mais desesperadas. "Entrem! Agora! Não deixem ninguém escapar!" gritava, mas suas vozes eram abafadas pelo barulho da festa e pelos passos precisos dos policiais disfarçados. Cada movimento do CV era cuidadosamente observado, cada passo acompanhado de olhos atentos, prontos para neutralizar a ameaça antes que pudesse causar qualquer dano. Dentro da casa, alguns convidados começaram a notar sinais estranhos: portas que se fechavam sozinhas, sombras que pareciam se mover rapidamente pelos cantos, e sussurros abafados que não faziam parte da música ou das conversas.
Um grupo de adolescentes, curiosos, quase tropeçou em um policial disfarçado, que apenas sorriu discretamente e os afastou para um local seguro. A tensão aumentava a cada segundo, embora ninguém soubesse exatamente o que estava acontecendo. O primeiro confronto direto aconteceu quando 2 membros do CV tentaram invadir a sala principal, onde a maioria dos convidados se encontrava. Eles arrombaram a porta, mas foram imediatamente surpreendidos por policiais posicionados estrategicamente atrás de móveis e cortinas. Um disparo certeiro, rápido e silencioso, fez com que o ataque fosse contido antes mesmo de se intensificar. O resto da quadrilha, vendo seus comparsas caírem, hesitou por um instante, tempo suficiente para que os policiais reforçassem a proteção de todos os presentes. Crianças, assustadas, se encolheram junto aos pais, que tentavam manter a calma. Uma mulher segurava seu filho nos braços, sussurrando palavras de conforto, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O medo era real, mas também havia uma sensação crescente de segurança, alimentada pelo profissionalismo e coragem dos agentes infiltrados. O líder do CV, enfurecido, percebeu que sua estratégia havia falhado completamente. Ele gritou ordens confusas, tentando recuperar o controle, mas cada passo era cuidadosamente monitorado. Um policial, disfarçado de convidado, se aproximou dele de maneira estratégica, simulando distração, e em um movimento rápido, conseguiu desarmá-lo, garantindo que não houvesse nenhuma chance de escalada. Enquanto a tensão dentro da casa atingia seu ápice, os demais membros da quadrilha começaram a recuar, percebendo que o plano tinha falhado e que não havia como escapar ilesos. Cada porta aberta era acompanhada por um policial pronto, cada corredor estava vigiado. A festa que poderia ter se transformado em um massacre se manteve segura, graças a cada ação calculada, cada decisão tomada em segundos que salvaram vidas. Quando a situação finalmente se acalmou e todos os criminosos foram detidos, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. A música tinha parado, mas não havia sensação de derrota, apenas alívio. Convidados olhavam uns para os outros, tentando processar o que havia acontecido, enquanto policiais se misturavam novamente à multidão, apagando qualquer vestígio de que estavam ali. Os dias seguintes transformaram aquela noite em uma lenda urbana. O bairro nunca mais seria o mesmo, e os moradores passaram a olhar para as festas de Natal com um misto de gratidão e respeito pelos homens e mulheres que, de forma invisível, protegeram suas vidas. A coragem silenciosa daqueles 40 policiais disfarçados virou exemplo, e até os mais céticos reconheceram que, naquela noite, a inteligência, o planejamento e a coragem triunfaram sobre a violência. E assim, entre abraços emocionados, histórias compartilhadas e lágrimas contidas, o Natal foi salvo. Uma noite que poderia ter sido marcada pelo medo e pela tragédia se transformou em um símbolo de união, bravura e esperança. Cada convidado sabia, no fundo, que aquela história seria contada por anos, não apenas como um alerta, mas como uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem pode prevalecer, mudando destinos e preservando vidas. Enquanto a noite avançava e a quadrilha era levada pela polícia, alguns convidados ainda se sentiam tremendo, incapazes de processar o que tinham vivido. Entre eles, uma jovem mãe lembrava-se de quando viu o líder da quadrilha se aproximando da sala onde seus filhos brincavam. Naquele instante, tudo parecia perdido. Mas um policial disfarçado, que ela jamais saberia que existia, interveio silenciosamente, afastando a ameaça antes que pudesse tocar em alguém. Aquela lembrança, embora breve, ficou marcada para sempre em sua mente, coragem silenciosa que salvava vidas. Nos corredores da casa, alguns agentes conversavam rapidamente entre si, relembrando os momentos que quase se tornaram fatais. Cada segundo contava, cada decisão podia significar a vida ou a morte de dezenas de pessoas. Flashbacks surgiam em suas mentes, treinos intensos, simulações de invasão, preparação meticulosa para cada cenário possível. Nada do que havia acontecido ali fora por acaso. O sucesso da operação era resultado de meses de planejamento, análise e dedicação. Enquanto a quadrilha era conduzida para fora da residência, o líder da festa, ainda abalado, se aproximou de um dos policiais disfarçados, tentando agradecer, mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, o agente apenas acenou discretamente e desapareceu entre os convidados, como se nunca tivesse estado ali. Esse gesto silencioso simbolizava tudo: coragem sem glória, ação sem reconhecimento, vida preservada sem alarde. Nos corredores da casa, alguns convidados começaram a se abrir, contando uns aos outros o que haviam percebido,
sussurros estratégicos que os mantiveram calmos, pequenos gestos que direcionaram crianças e idosos para lugares seguros, sinais que quase passaram despercebidos, mas que salvaram dezenas de vidas. Cada história individual era um fragmento de heroísmo silencioso, e juntas formavam um mosaico de coragem que se tornaria lenda naquela comunidade. Do lado de fora, a quadrilha olhava em volta, confusa e derrotada. Um dos criminosos, ainda tentando manter algum controle, sussurrou: "Como foi possível? Eles estavam em todos os lugares." Mas o líder do CV sabia a resposta. Haviam subestimado a inteligência, a disciplina e a coragem de quem protege a sociedade. Cada passo, cada movimento, cada segundo da operação tinha sido calculado para que nenhum inocente fosse ferido. Enquanto isso, no salão principal, uma família reunida se abraçava com força, lágrimas escorrendo e risos nervosos surgindo entre as emoções. Uma criança, segurando seu ursinho de pelúcia, olhou para os adultos e perguntou: "Mãe, eles nos salvaram, não foi?" A mãe apenas assentiu, sem palavras capazes de traduzir a intensidade daquele momento. A consciência do perigo que passaram fortalecia o vínculo entre todos ali, criando uma memória coletiva que jamais seria esquecida. O líder da operação, antes de deixar a residência, reuniu os policiais para uma rápida avaliação. Um a um, trocavam olhares de reconhecimento, alívio e orgulho. Cada ação dentro da festa, cada intervenção silenciosa, cada gesto calculado havia funcionado perfeitamente. Eles haviam transformado uma noite que poderia ter sido uma tragédia em um triunfo da inteligência e da coragem. Nos dias seguintes, a história da festa cercada e salva se espalhou como fogo. Reportagens contaram sobre a operação impecável, entrevistas com moradores relataram o choque e o alívio, e a comunidade inteira passou a reverenciar o valor da coragem e da preparação. A quadrilha do CV, humilhada e presa, enfrentava não apenas a justiça legal, mas também a exposição pública de sua falha estratégica. E assim, aquele Natal se tornou mais do que uma simples celebração, transformou-se em símbolo de resistência, união e coragem. Uma noite em que o bem triunfou silenciosamente sobre o mal, lembrando a todos que, mesmo quando o perigo parece iminente, a inteligência, a disciplina e a coragem podem preservar vidas e mudar destinos. Entre abraços emocionados, lágrimas de alívio e risos nervosos, os convidados finalmente retomaram a celebração, mas com um novo significado. Cada luz acesa, cada canção cantada, cada gesto de carinho tornava-se homenagem silenciosa àqueles que arriscaram tudo para proteger o que era mais precioso. E naquela noite, enquanto a neve caía suavemente sobre o bairro, os corações estavam cheios de gratidão, esperança e a certeza de que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem e a união sempre podem iluminar o caminho. Enquanto a polícia finalizava a retirada dos criminosos, o líder do CV tentou um último gesto de intimidação: "Vocês não vão se safar assim. Alguém vai pagar por isso." Um dos policiais, calmo e firme, respondeu apenas: "O único preço pago aqui hoje será pela sua derrota. Entregue-se." O criminoso, percebendo que não havia saída, baixou a cabeça, impotente, enquanto seus comparsas eram algemados e conduzidos para fora da residência. Cada passo deles era monitorado, cada movimento contido, garantindo que ninguém fosse ferido. Dentro da casa, os convidados começaram a compartilhar suas experiências individuais, ainda tremendo de emoção. Um adolescente relatou: "Vi alguém se mover atrás da porta. Parecia que adivinhava cada passo deles. Foi como se tivessem olhos em todos os lugares." Uma senhora idosa, abraçada à filha, acrescentou: "Senti uma mão me guiar discretamente para um lugar seguro quando os homens tentaram entrar. Não vi o rosto, mas sei que alguém nos protegeu." Um jovem casal segurava seu bebê, e o homem disse baixinho: "Nunca pensei que uma festa pudesse se tornar uma batalha. Mas, nunca me senti tão seguro, mesmo com todo o medo." Enquanto isso, na cozinha, outro policial disfarçado interceptava dois membros do CV que tentavam fugir pelos fundos da casa. Com um movimento rápido, conseguiu neutralizá-los antes que alcançassem a rua. "Não há para onde correr", disse, sua voz firme e controlada. "A justiça chegou antes de vocês." Os criminosos restantes começaram a perceber que haviam sido completamente cercados, e a frustração transformou-se em pânico. Um deles murmurou: "Como eles?", mas ninguém teve coragem de terminar a frase. Cada passo da quadrilha havia sido previsto, cada tentativa de fuga bloqueada. Enquanto o caos externo se resolvia, o líder da festa caminhava pelo salão principal, olhando para as crianças e adultos com uma mistura de alívio e gratidão.
Ele pensava em como aquela noite poderia ter se tornado uma tragédia, mas também em como a coragem invisível de homens e mulheres dedicados havia preservado vidas. Ele se aproximou discretamente de um policial disfarçado e sussurrou: "Não sei como agradecer, vocês salvaram todos nós." O agente apenas sorriu levemente, balançando a cabeça: "Agradecimentos não são necessários. Fazer o certo já é suficiente." Enquanto a operação chegava ao fim, os convidados começaram a voltar lentamente à celebração. A música natalina voltou a ecoar, desta vez mais suave, refletindo a mistura de alívio, alegria e reverência silenciosa. Crianças corriam novamente pelos corredores, mas agora acompanhadas de adultos atentos, que não esqueceriam jamais o que aconteceu naquela noite. Nos dias seguintes, a história da festa viralizou. Reportagens contaram cada detalhe da infiltração, cada ação estratégica, e a comunidade inteira reconheceu a coragem silenciosa daqueles 40 policiais disfarçados. A quadrilha do CV, derrotada e exposta, enfrentou não apenas a justiça legal, mas a vergonha pública. Cada membro sabia que aquela humilhação seria lembrada por anos. E assim, aquela noite de Natal se transformou em símbolo de esperança e coragem. Uma festa que poderia ter sido marcada pelo medo tornou-se uma prova de que, mesmo em situações extremas, a inteligência, a preparação e a união podem preservar vidas e criar histórias de heroísmo. Enquanto a neve caía suavemente sobre o bairro, os convidados olhavam para as luzes natalinas, respirando fundo e sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Cada sorriso, cada abraço e cada lágrima contida era uma homenagem silenciosa àqueles que arriscaram tudo para proteger o que era mais precioso: a vida. Enquanto a quadrilha era escoltada para as viaturas, alguns dos criminosos tentaram trocar olhares desafiadores entre si, mas cada gesto foi imediatamente notado pelos policiais. Um deles, ainda nervoso, sussurrou: "Nunca esperava que fossem tão preparados." O líder da operação respondeu friamente: "Subestimar quem protege a vida é o erro mais caro que se pode cometer." Dentro da festa, os convidados começaram a se recuperar do choque. Um adolescente, ainda com os olhos arregalados, contou: "Eu achei que era o fim. Vi os homens tentando entrar e não sabia se conseguiria proteger minha irmã." Sua irmã, abraçada a ele, apenas chorava, tremendo, mas sabia que estava salvo graças aos policiais invisíveis. Uma senhora idosa, que segurava firme a mão do neto, acrescentou: "Senti alguém me guiar para longe da porta. Nunca vou esquecer disso. Aquela mão silenciosa salvou minha vida e a do meu neto." Na cozinha, um policial disfarçado bloqueava o último corredor de fuga da quadrilha. Dois criminosos, desesperados, tentaram forçar a porta, mas foram imediatamente dominados com movimentos precisos e silenciosos. Um deles gritou: "Vocês não podem fazer isso." O policial respondeu com calma mortal: "Podemos, e fizemos. Agora sua ameaça acabou." Enquanto a tensão diminuía, o líder da festa caminhava entre os convidados, tentando consolá-los. "Tudo vai ficar bem", dizia ele, abraçando cada pessoa, cada família. Ele olhou para uma criança que ainda tremia e disse: "Você está seguro agora. Nada de mal vai acontecer." A criança apenas assentiu, sentindo a segurança que não sabia explicar, mas reconhecia instintivamente. Do lado de fora, a quadrilha era revista pela polícia, cada arma recolhida, cada detalhe registrado. O líder do CV, finalmente rendido, encarava o chão, incapaz de acreditar que um plano tão calculado havia falhado. Nunca imaginei", murmurava. Um policial, observando, apenas disse: "Nunca subestime quem protege a vida inocente." Enquanto a música natalina voltava ao salão principal, os convidados começaram a conversar sobre os momentos que quase se tornaram fatais. Uma jovem mãe segurava seu filho e disse: "Não posso acreditar que estivemos tão perto, mas agora sei que existem pessoas que realmente arriscam tudo por nós." Outro convidado, ainda ofegante, completou: "Nunca vou esquecer. Cada segundo, cada gesto, salvaram nossas vidas." Nos dias seguintes, a história viralizou. Reportagens contaram sobre a operação impecável, a inteligência da infiltração e a coragem dos 40 policiais disfarçados. A quadrilha do CV, derrotada, enfrentava não apenas a lei, mas também a humilhação pública. O bairro inteiro sentiu alívio e gratidão, reconhecendo que aquela noite de Natal havia sido salva por coragem invisível e planejamento impecável. E assim, aquela celebração se transformou em uma lenda. Uma história que seria contada de geração em geração,
lembrando a todos que, mesmo quando o perigo surge sem aviso, a inteligência, a coragem e a união podem prevalecer. Enquanto a neve caía suavemente sobre o bairro, cada luz natalina parecia brilhar mais intensamente. Cada sorriso, cada abraço e cada lágrima contida representava gratidão silenciosa àqueles que protegeram vidas. A noite terminou com uma sensação única: medo vencido pela coragem, terror substituído pela esperança e um Natal que jamais seria esquecido. E naquele instante, ficou claro, mesmo nas sombras do perigo mais iminente, a coragem silenciosa e a união podem transformar uma noite de terror em uma história inesquecível de vitória, esperança e proteção da vida. Enquanto os últimos membros da quadrilha eram levados para fora, o líder da festa respirava fundo, olhando ao redor. Cada convidado estava seguro, mas o peso do que poderiam ter perdido ainda pairava no ar. Ele se aproximou de um policial disfarçado e disse, emocionado, "Não sei como agradecer, vocês salvaram nossas vidas." O policial apenas sorriu discretamente, respondendo, "Agradecimentos não são necessários. Fazer o certo já é suficiente." No salão principal, os convidados começaram a se abrir, compartilhando suas experiências. Uma mãe segurava firme o braço da filha e contou, "Senti alguém nos guiar para longe da porta. Não sei quem, mas sei que nos salvaram." Um adolescente acrescentou, "Quando vi os homens tentando entrar, achei que era o fim. Mas alguém nos protegeu sem que percebêssemos." Um casal jovem, segurando o bebê, apenas se abraçava, ainda trêmulo, sentindo a segurança que não compreendiam completamente, mas reconheciam instintivamente. Na cozinha, outro policial bloqueava a última rota de fuga da quadrilha. Dois criminosos, desesperados, tentaram forçar a porta, mas foram neutralizados rapidamente. "Vocês não podem fazer isso", gritou um deles. "Podemos, e fizemos." "Sua ameaça acabou", respondeu o policial, firme e preciso. Enquanto a tensão diminuía, o líder da festa caminhava pelos corredores, confortando cada convidado. Ele se aproximou de uma criança que tremia e disse, "Você está seguro agora. Nada de mal vai acontecer." A criança apenas assentiu, sentindo a segurança que emanava da presença invisível da polícia. Do lado de fora, a quadrilha era revista, cada arma recolhida, cada detalhe registrado. O líder do CV, finalmente rendido, murmurava, nunca imaginei." Um policial observava e disse friamente, "Nunca subestime quem protege a vida inocente." Dentro da festa, os convidados começaram a retomar a celebração. A música natalina voltou a tocar, mais suave, refletindo a mistura de alívio, gratidão e reverência silenciosa. Alguns compartilhavam histórias de pequenos gestos que quase passaram despercebidos, mas que salvaram vidas. Cada narrativa era fragmento de heroísmo invisível que salvou a todos. Nos dias seguintes, a história viralizou. Reportagens destacaram a operação impecável, a infiltração estratégica e a coragem dos 40 policiais disfarçados. A quadrilha do CV enfrentava a justiça e a humilhação pública. A comunidade inteira sentiu alívio e gratidão, reconhecendo que aquele Natal havia sido salvo por coragem silenciosa e planejamento perfeito. Enquanto a neve caía suavemente sobre o bairro, cada luz natalina parecia brilhar com mais intensidade. Cada sorriso, abraço e lágrima representava gratidão aos que protegeram vidas. Crianças corriam pelos corredores, adultos sorriam nervosamente, mas todos sabiam, haviam testemunhado algo extraordinário. Naquele instante, ficou claro que o bem pode prevalecer mesmo quando o mal parece inevitável. A coragem, a união e a inteligência podem transformar uma noite de terror em uma história inesquecível de esperança, vitória e preservação da vida. Cada memória daquela noite se tornou um lembrete eterno. Mesmo nas sombras do perigo, o heroísmo silencioso pode salvar o que mais importa. E assim terminou aquele Natal, não apenas com presentes e festas, mas com vidas preservadas, corações agradecidos e a certeza de que a coragem invisível pode mudar destinos. Um episódio que seria lembrado para sempre, contado de geração em geração, e que provou que, mesmo quando tudo parece perdido, o bem pode triunfar de maneira silenciosa, inteligente e decisiva.